Fala Dev, Pedro Meneghel na área para mais um vídeo do canal Codificando com o Pedro. E hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar a forma como você experimenta e testa inteligência artificial. E o melhor, sem gastar um centavo sequer. A gente vive numa época em que não passa um dia sequer que chegue uma notificação, uma notícia sobre uma inovação relacionada à inteligência artificial. E se você é dev, provavelmente você já usa no seu dia a dia ferramentas como Cloud Code, Codex, Cursor ou modelos, né, para mais variados fins, ChatGPT, Gemini, Claude, enfim, a lista é longa. Mas tem um problema que eu ouço bastante. Pedro, eu quero integrar IA nas minhas aplicações, mas nos meus projetos, mas o custo, né, os custos de consumo da API assustam. E faz sentido, né? Porque você paga por token de entrada e token de saída, e aí é fácil isso escalar e sair fora do controle. E se eu te falasse que é possível rodar um modelo, né, uma LLM, direto no seu computador, sem necessidade de você estar conectado à internet, sem custo de API, e ainda integrar com a sua aplicação, né, o seu projeto que você está desenvolvendo aí no seu computador. É exatamente isso que nós vamos ver hoje com o LM Studio. Bora? Bora lá para o nosso mão na massa, mas antes de tudo, para você entender o valor do LM Studio, deixa eu te explicar rapidinho como o negócio funciona. A maioria dos modelos de IA, ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, por aí vai, a lista é longa, oferecem planos gratuitos para o chat e um ou outro recurso um pouco menos avançado, né? Ou igual que tem no plano pago, porém com uma capacidade de entrega de processamento reduzida. E nenhum disponibiliza uma API para você integrar o teu projeto, a tua aplicação, exceto o Gemini, que ele tem uma API ali gratuita, que você tem uma quantidade de tokens de entrada e de saída que você pode usar, atingiu aquele valor ali que é relativamente baixo, você tem que pagar, tá? Então, quando você precisa integrar uma aplicação sua, utilizar a API da LLM para você integrar a tua aplicação, aí o negócio muda de figura, a história é outra. Você paga por tokens de entrada, que é o teu prompt, né? E por tokens de saída, que é a quantidade de tokens que ele usa ali durante o raciocínio dele, ali, e depois a resposta que ele formulou, né? Que ele entrega para você. Então isso escala muito rápido, porque até você refinar tanto, né, o teu prompt para você ter uma resposta da forma que você precisa, tem que fazer testes, né? E aí está consumindo recursos ali, está consumindo os seus créditos ali da tua API, né, que você coloca para poder consumir a API. Você paga em dólar, né? Tem mais essa questão. O LM Studio resolve isso de forma simples e elegante, né? O que ele faz? Ele é um aplicativo desktop que permite você, dentre outras coisas, gerenciar de forma fácil modelos. Aqui ele já até coloca aqui no site dele, né? Que é lmstudio.ai. Use localmente modelos como GPT-OSS, Queen 3, Gemma 3, DeepSeek, por aí vai. Então ele permite esse gerenciamento simplificado de modelos. Tem o modo Thinking, que é aquele que o modelo pensa antes de responder, ele formula, né, raciocina antes de responder, de formular a tua resposta. Tem suporte a MCP, então você consegue estender ali os poderes do teu modelo. E ele disponibiliza, ele expõe uma API local compatível com Python e TypeScript para você, né, integrar nos teus projetos. Então isso já reduz assim a tua barreira de entrada, né, para que você comece a usar inteligência artificial e integrar isso com as suas aplicações sem gastar muito. 0,800 na faixa de grátis, beleza? Para rodar ele, aqui nas documentações, ele fala que tem uns requisitos mínimos, né, para você, eu não vou conseguir encontrar aqui agora, para você conseguir rodar o LM Studio. Mas, se eu não me engano, são 16 GB, eu anotei aqui,
16 GB de memória RAM, pelo menos, mas consegue usar com menos, tá? Memória RAM eu já consegui usar no notebook meu com 8 GB de RAM. Demora um pouquinho, mas ele responde, ele não trava nada. Aqui, ó, System Requirements. Pelo menos 20 GB de espaço em disco, né, para você baixar os modelos, né? Que os modelos não tem ali 6 GB, 4 GB, 10 GB. Então você precisa ter um espaço bom para que esses modelos sejam fiquem disponíveis no seu computador. E se possível, mas não obrigatório, uma placa de vídeo dedicada, porque daí aumenta o poder de processamento ali, ele consegue responder mais rápido. Mas sem a placa de vídeo funciona também, tá? Então vamos ver como que faz para instalar ele. Então aqui no site do LM Studio, você entra nele, ele já identifica o seu sistema operacional, você pode já baixar direto aqui, ou vir aqui no botão download, aqui no cantinho, selecionar o sistema que você quer, arquitetura, e fazer o download, ok? Tem para Linux, Windows e macOS. Ele está disponível para esses 3 sistemas, beleza? Faz o download. Cada sistema tem a sua particularidade para instalar. O Mac é só você arrastar, dar 2 cliques e arrastar ele de um lado para o outro. No Linux é só você entrar no terminal ou no gerenciador de pacotes do sistema e dar 2 cliques, digitar a senha de administrador. Ele já instala. O Windows muito provavelmente é o famoso Next Finish, enfim, não tem segredo. Depois que você instala, aí quando você executa o LM Studio, ele vai abrir uma janela, uma tela semelhante a essa aqui, tá? Deixa eu fechar aqui o navegador. Então você vai ter algo semelhante a isso aqui, sem nada, vaziozão, beleza? E qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer o download do nosso primeiro modelo. Então aqui na barra lateral esquerda, você tem aqui esse ícone Model Search. E aqui você vai fazer o quê? Você vem e pesquisa, ele já traz pré-carregado alguns modelos, mas você vem e pesquisa aqui o modelo que você quer utilizar, fazer o download para utilizar na tua máquina. Vamos usar aqui o Gemma 4, que foi lançado pelo Google recentemente, que é um modelo que é para ser poderoso, mas ao mesmo tempo pequeno, a ponto de caber até mesmo no smartphone, para você poder rodar esse modelo no smartphone, ok? Detalhe, os modelos que rodam aqui na LM Studio rodam offline. Se eu desconectar aqui e tirar minha conexão com a internet, ele vai funcionar normalmente, exceto o MCP. Se o MCP ele estiver na nuvem, né, aí você precisa da internet, ok? Então, para baixar aqui, você procura o modelo, né, você pode digitar Gemma 4 e tal. Ele tem 2 aqui. Ele tem o Gemma 4 2B, que é 2 bilhões de parâmetros, é um pouquinho menor. E tem o Gemma 4 4B, que é um pouquinho maior, né? Você escolhe o modelo que você preferir e clica em download. Eu já baixei o modelo aqui, clica em download, demora um pouquinho, tá? Finalizado o download, aí você vem aqui, clica aqui em cima, ele vai aparecer os modelos que tem disponível. Você é só selecionar o modelo, ele vai carregar aqui em cima, né? E aí você pode ajustar aqui, por exemplo, eu posso aumentar a janela de contexto. Vou colocar uma janela de contexto aqui maior, tá? Só que daí quando você aumenta a janela de contexto, você tem que recarregar o modelo. Olha lá, ele carrega de novo. Aqui tem um menuzinho lateral aqui, que você tem umas configurações. Quer ver? Ó, vamos esperar ele carregar aqui. Você pode ver que eu aumentei o contexto e ele demorou um pouquinho mais, né? Ó, vou iniciar um novo chat. E aí, beleza, ó, às vezes acontece isso. Você inicia um novo chat, ele não carrega o modelo aqui, você pega e pega de novo aqui, tá? E aí ele aparece aqui, ó, as ferramentas, as integrações, os MCPs que eu posso adicionar e algumas outras configurações do modelo, temperatura, modo Think habilitado e top K, e aí você pode ir mexendo aqui para deixar mais apurado o modelo, beleza? Então, aí vamos fazer nossa primeira interação aqui. Vamos perguntar uma coisa aleatória aqui, né? Sei lá qual a capital da Dinamarca. Beleza, ó. E aí ele está processando, está no modo Think, ele está analisando a minha pergunta, está identificou a capital da Dinamarca, e aí agora ele precisa aqui, eu perguntei em português, então eu tenho que responder em português. Aí, pronto, está aqui, a capital da Dinamarca é Copenhague. Então, senhoras e senhores, nós rodamos
pela primeira vez, né, um modelo na nossa máquina local, através do LM Studio. Beleza, mas aí eu posso interagindo tudo aqui e tal, mas vamos colocar uma pimentinha aqui, né? Vamos configurar uma coisa a mais. Então, por exemplo, como eu comentei, a gente pode configurar aqui MCPs, que pode ser por aqui ou por aqui, nesse martelinho aqui. Aí integrations, eu venho aqui, ó lá, mcp edit.json. Aí ele avisa aqui que tem, toma cuidado com os MCPs que você configura aqui, pode ser perigoso e coisa e tal, você dá um ok aqui. Então está vazio aqui, né? Eu vou dar aqui a sugestão para esse vídeo de a gente configurar o MCP, que é o que? O Context7, tá? Então o Context7, muito provavelmente você já usou, mas se você não usou, né, principalmente você que se for dev, é basicamente o que? Ele serve documentações de bibliotecas, enfim, de vários tipos de aplicativos, do próprio Cloud Code, do React, do Supabase, enfim, num formato que os modelos de inteligência artificial possam utilizar para eles formularem respostas de acordo com o prompt que você faz, tá? É basicamente isso. Em vez de você referenciar e ela ter que buscar direto na documentação, ele deixa no formato prontinho aqui que ela pode utilizar, beleza? E aí você pode logar aqui, criar uma conta no Context7 para você usar o MCP dele. Você precisa dessa conta, tá? Eu vou conectar aqui a minha conta. Beleza, conectei usando o GitHub. Eu já tenho algumas aplicações criadas aqui e tal, né? Mas o que você vai fazer? Para a gente conseguir utilizar aqui no nosso LM Studio, a gente precisa criar uma API Key, né? Uma chave de API. Então, depois que você faz o cadastro, lá, ele tem aqui, eu tenho 1000 requests, se não me engano, por mês, tá? Posso estar enganado. Mas se não me engano, por mês, já fiz 3 aqui, ok? Claro, se você abusar desse MCP, você tem que pagar um valorzinho para eles, ok? Então, aqui você vai clicar aqui em Create API Key, vai dar um nome para essa API Key, tá? E dá um Create API Key. Ele vai aparecer para você aqui, você copia essa API Key e guarda, porque depois que você apertar o botão Done, ele não aparece mais, você não consegue pegar mais, ok? Tá aqui nossa API Key criada. O próximo passo é o que? Agora a gente configurar o MCP. Se nós viermos aqui na documentação, se eu não me engano, está manualmente. Aqui, ó. Então, se nós viermos aqui, aqui nós estamos instalando no LM Studio. Cadê? Aqui. LM Studio. Então aqui, ó, ele trouxe uma string, certo? Essa string aqui, a gente vai copiar ela e vai abrir aqui e colocar no nosso LM Studio. Aqui onde está sua API Key, você vai colocar a API Key que foi gerada agora há pouco, tá? Eu vou colocar a minha aqui, vou dar uma borradinha aí para você não pegar, apesar que eu vou excluir ela depois. Mas tá aqui, você vai colocar a sua API Key, beleza? Colocou ela ali, só clicar no botão Save, dá uma formatadinha ali. Tá configurado com sucesso, você aperta aqui no botão Configure e beleza, pode fechar aqui a abinha. Então se a gente vier aqui nesse martelinho aqui agora, ó, a gente tá lá, o Context7, que está aqui também, mas ele não está disponível para uso, ele está aqui, mas não está disponível. A gente pode habilitar ele aqui, ele aparece aqui na barra do chat. Para não ficar no mesmo contexto e embaralhar as coisas, vamos iniciar um novo chat aqui, ó. Um novo chat. E agora eu vou fazer uma pergunta para ele, que é assim, esse modelo ele foi lançado, não sei se você tem esse conhecimento, mas quando um modelo ele é treinado, suponhamos que o modelo ele é lançado em março de 2026. O treinamento dele foi antes dessa data. E ele usa o quê? Toda uma base de informações existentes até a data que ele foi treinado. Qualquer informação pós finalizar o treinamento, ele não conhece. Entendeu? Então, se nesse meio tempo foi lançada uma versão nova do TypeScript, ele não conhece, a não ser que o modelo tenha capacidade de conectar
à internet, fazer a pesquisa, que não é o caso aqui por enquanto da gente aqui, que a gente está usando o modelo local. Ele só vai funcionar com o que ele tem de conhecimento. Mas se o modelo não tiver essa capacidade de conectar na internet, pesquisar e pegar, eu perguntar para ele qual que é a última versão do TypeScript, ele falar, para ele fazer isso, ele tem que fazer a pesquisa e devolver a versão tal. A gente pode usar o quê? O MCP para dar algumas informações adicionais para o nosso modelo. Tá? Então, põe isso na cabeça. O modelo ele sabe até o momento que ele foi treinado. Dali para frente, ou ele pesquisa na internet, se ele tiver essa capacidade, ou você vai ter que, de alguma forma, fornecer para ele a informação atualizada, né? Que pode ser através do MCP. Então, aqui, por exemplo, se eu perguntar para ele aqui, estou com o Context Saving habilitado, vamos perguntar aqui, qual é a versão atual do TypeScript? Vamos ver. Então, ele vai pegar, começar a linha de pensamento dele. Processando o prompt, está pensando aqui. Olha lá, ele identificou que ele dá para usar esses recursos aqui. Esses recursos, olha lá, QueryDocs, é tudo do MCP do Context Saving. A gente já vai ver isso na prática. Olha, ele está pensando. Olha lá, já apareceu um Context Saving na... Vamos abrir aqui, olha lá, ó. Ele veio aqui, está determinando estratégia, tal. Ele já viu que tem o Context Saving, que no Context Saving tem essa informação TypeScript. Ele está formulando a chamada, executando a chamada, finalizando, tomando decisão, beleza. Agora ele vai responder. Tá lá, ó. Então ele colocou aqui que ele está usando o Context Saving para a resposta dele. E agora ele está formulando. Já está finalizando. Agora ele falou que tem que trazer português. Terminou. Então, olha lá, com base nos nossos dados do Context Saving, o TypeScript possui várias versões e integrações disponíveis. A biblioteca principal para discussões do código é geralmente identificada. Tarará. Versões são essa, e a 6 é bem recente, é agora de abril, a 6.2. Então, embora os dados não apontem uma única versão absoluta, a versão 6.2 e a 5.93 parecem algumas das versões mais recentes. Tá vendo? Então aqui, você viu que ele utilizou o MCP para chegar nessa resposta. A gente estendeu. Muito provavelmente, se eu tirar o MCP daqui, iniciar um novo chat e perguntar, ele não vai sugerir a versão 6, porque essa versão 6 é mais recente. Tá? Então ele vai chegar, ou ele vai falar que não pode responder, que não tem essa informação no momento. Faz o teste aí, depois você me coloca nos comentários aqui e me diga qual que foi o comportamento que teve aí. Beleza? Vale a pena usar o LM Studio? Deixa eu te passar um cenário bem prático aqui. Imagina que você está com uma ideia de um produto que integre inteligência artificial nele. Tá? Vamos supor um atendente virtual, um assistente de finanças, uma ferramenta de análise de logs, enfim. Qualquer coisa que você esteja em mente e precise integrar a inteligência artificial no workflow, né, no processamento ali da aplicação, enfim. E aí você precisa o quê? Você precisa desenvolver a aplicação, seu projeto, aí desenvolver a integração com a inteligência artificial, aí ajustar os prompts, né, receber as respostas, trabalhar nessas respostas, padronizar, fazer com que a IA gere essas respostas padronizadas, no formato que você precisa, sempre, por exemplo, eu quero que ela sempre me devolva um JSON, quero que ela sempre me devolva um YAML, quero que ela sempre me devolva um Markdown nessa estrutura. Enfim, você tem que ir refinando. E para isso você tem que fazer o quê? Requisitar a API da IA, tokens de entrada, esperar ela processar e retornar, ou seja, tokens de saída no processamento e no retorno que ela gerou. Você não vai fazer o teste, são vários. Então, para você trabalhar livre, baixa o LM Studio, instala, baixa um modelo bom, que atende o que você precisa, configurar ele
e começa a utilizar a API dela, né? E aí na hora que você, tipo, não, fechei o produto, já posso gerar uma versão inicial, mas eu tenho que trabalhar plugado com um modelo do Cloud, ou um modelo do Gemini, ou um modelo do ChatGPT, né, da OpenAI, enfim. Aí sim, você contrata a API, coloca os créditos, redireciona, né, a sua aplicação para consumir o modelo de IA que você escolheu e você faz um último refinamento, né, porque de um modelo para outro as respostas mudam, o comportamento muda, mas assim, você já teve um meio caminho andado, você faz um refinamento. Tá? Com isso, você tem uma barreira de entrada muito menor, mas você não gasta dinheiro, você não torra dinheiro logo de início, sem saber até mesmo se o seu projeto vai dar certo, vai vingar, se não vai ter que mudar muito o caminho, enfim. Então você tem essa possibilidade sem precisar gastar dinheiro. Lembrando que a gente paga, né, esses tokens de entrada e saída em dólar. Né? Então, para nós brasileiros não fica tão barato assim você partir para uma API logo de cara de um modelo pago, ok? Então, resumindo, os benefícios é custo zero, nenhum token, nenhuma assinatura, né? Privacidade total, você está rodando na tua máquina, o modelo está na tua máquina, os dados ficam na tua máquina, né? Então você pode fazer um RAG, né? Dar uma enriquecida nas respostas com documentos particulares da tua empresa, enfim, sem que esses dados sejam usados ou expostos para os modelos de alguma forma, e isso pode cair, sei lá, de alguma forma numa resposta de uma outra interação de um outro cliente, né, do modelo, por exemplo, da Cloud, do Gemini. Não, você tem uma privacidade garantida ali, né? A API é compatível com Python, que é o que se mais usa, né? Interação com inteligência artificial, mas também com TypeScript, né? Então você pode ter um back-end escrito em TypeScript que ele vai conseguir consumir a API do LM Studio, né? Tem MCP nativo, então você pode estender, né? A gente pode ali precisar de um MCP, até mesmo você pode criar um MCP da tua empresa que forneça alguns dados que precisam estar ali no retorno que a IA faz dos prompts que são executados, né? Então ele consulta o MCP da empresa, que traz dados atualizados, isso é muito bacana. E funciona offline, então eu estou aqui, caiu uma internet, sei lá, eu estou viajando com meu notebook no colo, eu consigo executar os modelos offline, né? Isso é muito interessante. Óbvio que tem limitações, isso é inegável, né? A potência computacional de um modelo rodando no seu computador não se compara a, por exemplo, um Cloud Opus, né? Um chat GPT-5, né? Um GPT-5, enfim, não se compara aos modelos assim que estão na nuvem, da Anthropic, da OpenAI, da Google, enfim, isso é inegável. Mas para provas de conceitos, para aprendizagem, para validar ideias, cara, esse é top demais, é excelente, beleza? Bora recapitular o que a gente viu no vídeo de hoje. Então, nós entendemos um problema, né, de usar a IA via API em escala. O custo real pode escalar junto, pode assustar, né? Conhecemos a LM Studio, um app desktop que roda LLMs localmente, de graça. Instalamos e carregamos um modelo Gemma 4, né, um modelo eficiente do Google ali, para a gente dar uma brincada. Fizemos nosso primeiro chat, né? Fizemos uma perguntinha lá, capital da Dinamarca, né? E aí conectamos, né? Configuramos o MCP da Context 7 para dar ao modelo acesso a documentações atualizadas. E aí fizemos uma perguntinha ali sobre o TypeScript. Ele trouxe ali para o debate pronto, né? A resposta das versões atualizadas do TypeScript. E no próximo vídeo eu vou mostrar como a gente usa a API local da LM Studio. Vamos fazer uns exemplos ali, mas vocês vão ver que é simples, né, para usar. Vamos fazer um exemplo com TypeScript ali e interagir com um modelo, né, de IA ali através do LM Studio. Beleza? Então assim, se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, me ajuda bastante com o seu like aí no vídeo.
tá? Isso faz o algoritmo levar o canal para mais pessoas e mais devs que podem se beneficiar desse conteúdo, beleza? Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, né, que eu respondo por lá. E se você ainda não segue no canal, então se inscreva aí, né, ativa as notificações aí, segue a gente aí pra gente ir crescendo junto e aprendendo junto e levando conteúdo para mais pessoas e aí receber comentários, sugestões de temas para a gente ir crescendo junto, beleza? Tem conteúdo novo toda semana aí sobre TypeScript, Node, a gente tá com uma trilha aí de programação orientada a objetos para a gente entender conceitos, eu explico o porquê, né? Se você acessar a trilha lá, você vai entender por que nesse momento que tem IA para todo lado, por que é importante a gente saber os conceitos de programação orientada a objeto, enfim. Dá uma navegada no canal aí que você encontra a playlist de programação orientada a objeto. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.